Olá, eu sou a Stephanie e hoje eu vim aqui falar um pouco sobre o filme Corra, lançado em 2017, que em inglês é chamado de Get Out. Então, Corra, ele é um filme que ele é de terror psicológico, que ele vai construindo ali o seu terror ao longo da história, ele vai se construindo pouco a pouco. E ele fala assim, ele cita temas como o racismo, que é enraizado na nossa sociedade, de uma forma assim que fica bem fácil para todo mundo compreender e que não fique forçado. Ele é um daqueles filmes no qual nós temos como personagem principal um personagem negro, e ele não é o primeiro a morrer, nem é o primeiro que se dá mal. Ele realmente faz parte ativamente da trama, o que é muito importante, ou seja, já tem aí um ponto positivo pro filme, representatividade, que falta muito aí em Hollywood, principalmente em filmes de terror, e a gente também tem o fator de que nesse filme a gente tem a surpresa de que quando a polícia entra em cena, a gente não fica aliviado pelo futuro dos nossos personagens. Ele foi um filme assim que ele me deixou muito, sabe, extasiada quando eu assisti, porque a sinopse dele não diz nem metade, assim, da grandeza desse filme, porque esse filme é realmente muito grande, ele tem vários, assim, simbolismos escondidos, vários temas escondidos em toda a história dele, e que a sinopse dele não deixa isso nem um pouco claro. Ele é um filme muito bom e que eu recomendo para qualquer pessoa ver, e eu só fiquei um pouco triste que eu não tive a oportunidade de assistir esse filme nos cinemas, porque eu vi ele em casa e, assim, se em casa toda a experiência dos sons, da imagem já foi incrível, eu não consigo nem imaginar como é que isso deve ser numa telona do cinema. E é por isso que caso algum dia eles repassarem Corra no cinema, eu vou correr para assistir, porque esse filme é genial. Eu amei, assim, todas as partes que eu assisti sobre ele. Se eu for dar uma nota dele pra ele, assim, de 0 a 5, eu daria 5, porque ele realmente é uma obra-prima. No começo do longa, a gente já conhece nosso personagem principal, que é o Chris, que ele é um homem negro que está namorando com uma mulher branca caucasiana chamada Rosie. E ele tá ali em uma situação já bem complicada, que é quando eles estão indo pra visitar, para ele poder finalmente conhecer a família da Rose, os pais dela. E assim, já é uma situação complicada para qualquer pessoa, mas ele tá ainda mais nervoso porque ele é um homem negro que tá namorando com uma mulher branca e ele sabe que não é todo mundo que aceita bem relacionamentos interraciais por conta do racismo. Então ele já chega desde o começo assim, muito preocupado pra ela, falando: tá, mas tu avisou pra eles que eu sou negro? E ela fica tipo assim: não, relaxa, bobo, minha família não é racista, viu? Não se preocupa, confia em mim. Então, ou seja, o filme ele começa ali de uma forma muito simples, parece apenas mais um filme onde o cara vai visitar a família da namorada e eles vão se meter em muitas encrencas juntos. Mas não é. Começa a piorar. Eles sabem que sou negro? Não. Deveriam? Eu. Parece uma coisa que talvez você ficasse a fim de mencionar. Porque no caminho eles acabam, né, tendo um acidente. Eles acabam atropelando um cervo, que aí isso aí já é uma metáfora que eu vou explicar lá mais pro futuro. Eles já são parados pela polícia e obviamente que o policial não pede a carteira da Rosie, a mulher que estava dirigindo. Não, ele pede a carteira do Chris, que não estava dirigindo. Mas aí a gente já tem, né, uma grande mensagem que não importa onde a pessoa negra tá, nos olhos da sociedade ela vai ser vista sempre como a pessoa culpada pelo que aconteceu. Então aí a gente já vê que a Rose ela parece ficar assim meio irritada, mas tem uma explicação para isso lá pro futuro também. Ela parece ficar meio irritada porque isso é racismo, não sei o que, não sei o que. E o Chris ele já acaba assim baixando a cabeça e aceitando, porque ele já aceitou essas injustiças da sociedade em relação a ele. Não, não, não. Ele não estava dirigindo. Não perguntei quem estava dirigindo, eu pedi para ver a identidade. Pra quê? Não, faz o menor Pra quê? sentido. Não, não, não. Que isso? Não tem que mostrar a identidade pra ele. Não fez nada de errado. Amor, tá tudo bem, para. Sempre que acontece um acidente, nós temos o direito de Isso pedir. é mentira. A ele. E assim que chega lá, na casa dos pais da namorada dele, a gente começa a ver, assim, um clima muito esquisito. Porque a família, ela, sabe,
tenta parecer uma família super aceitável, uma família, sabe, super pra frente, futuro, sem preconceito. Só que é um clima muito pesado lá na casa e tem 2 funcionários, né? Que é a Georgina e o moço que trabalha, tipo assim, no jardim, sabe? O jardineiro. E eles são muito esquisitos e os 2 são negros, o que isso é um ponto muito importante pra história. E daí tem todo um clima esquisito e o Chris começa a ficar muito paranoico, porque ele tá percebendo que tem alguma coisa errada ali, a cabeça dele tá dizendo, cara, corre daí. Tem alguma coisa errada, só que ele não consegue saber se isso é só realmente por conta dos anos de trauma que ele teve em relação ao racismo, ou se realmente tá tendo alguma coisa esquisita ali. E isso começa a pegar na gente também, porque a gente não sabe se essa família realmente é tudo bizarro ou se tá tudo certo. Então, o filme ele já começa assim, bem esquisito, construindo ali a estrutura dele para um bom terror psicológico. Uma cena a qual me chamou, não me chamou muita atenção da primeira vez que eu assisti, mas depois, nas próximas vezes do qual eu assisti o filme, eu parei pra pensar um pouco melhor nela. É na cena que o Rods, que é o melhor amigo do Chris, que é o personagem assim que ele vai atrás do amigo dele, ele tá vendo que tem alguma coisa de errado ali, porque o amigo dele desapareceu quando foi conhecer os pais da namorada branca e ele sabe que tem coisa errada aí. Então, ele vai até a polícia falar que ele tá muito preocupado, que o amigo dele desapareceu, ele tem 1 milhão de teoria, diz que ele foi vendido, diz que não sei o que, ele cria um monte de teoria, ele apresenta fatos, apresenta provas, e é bom dizer que ele está conversando com policiais que também são negros. Ele tá explicando sobre uma questão ali que pode ser relacionada ao racismo, pode ser relacionado ao preconceito, mas ainda assim esses 3 oficiais ali com que ele tá conversando, mesmo eles sendo negros e sabendo exatamente o que é o racismo, eles acabam também sendo racistas. Ou seja, muitas vezes o racismo ele tá presente até mesmo em pessoas negras, e especialmente em pessoas em posição de poder. Então, uma cena assim que, sabe, a gente acha que vai dar tudo certo, não, o amigo dele tá indo na polícia, a polícia vai investigar, eles riem da cara dele, falam que ele tá ficando maluco, que não tem nada de errado, quando na real, enquanto a gente tá vendo o ponto de vista lá do Chris, lá na casa da família da Rose, a gente vê que tem coisa dando errado sim e tá dando bem errado. Eu não sei se é só com a hipnose que estão transformando eles em escravos. Mas eu sei que eles já estão com 2 irmãos conhecidos. E pode haver uma porção de irmãos com eles. O que a gente faz agora? Nunca mais digam que não fez nada por vocês. Esse filme ele também mostra como muitas vezes o racismo ele pode vir apresentado como elogio. Tem várias cenas onde as pessoas brancas chegam pro Chris e ficam falando tipo assim, não, é porque todo mundo sabe que as pessoas negras, elas são mais fortes. Mas assim, elas só servem pros trabalhos braçais, elas não têm muita inteligência. E eles falam isso assim como se fosse assim, o maior elogio que uma pessoa poderia ouvir. Eles ficam, sabe, tentando... Eles ficam tratando o Chris como se ele fosse uma pessoa de outro planeta. É muito bizarro o jeito que eles tratam ele, assim. Tentando achar alguma coisa pra ficar, sabe, parecido com ele. E eles até mesmo, nesse filme eles mostram muito como muitas pessoas acabam sexualizando as pessoas negras. Porque eles chegam pro Chris, falam tipo, nossa, porque ter o corpo de um negro é um sonho, não sei o que, e apertam os braços dele, um monte de coisa assim, e aí a gente já consegue ver que nem todo racista é assumidamente racista, porque muitos elogios, eles são tecidos ali em forma de racismo. Sim, né? O racismo, ele muitas vezes se demonstra dessa forma aí, e essas pessoas que aparecem nesse filme, essas pessoas da família da Rose, é aquelas pessoas que usam aquela famosa frase, mas eu não sou racista, eu tenho até um amigo que é negro, acredita? Então como é que eu posso ser racista se eu tenho um amigo negro? Esse filme é a definição dessa frase. Nossa, como ele é bonito. É, que foi? Você é muito bonito, amor. Obrigado. Oh! Nada mal. Hein, Nelson? Bom. Agora eu vou explicar aqui um pouco da trama, eu vou explicar realmente o que acontece no filme com spoilers. Por isso, se você não assistiu, sai e depois que você assistir, você volta. Porque esse é um filme que você realmente tem que assistir sem saber nada dele, que foi o que aconteceu comigo, eu não sabia de nada, a sinopse não explica nada. Então eu acabei me surpreendendo bem mais. Então toda a história começa com o avô da Rose,
namorada do Chris, o nome dele é Roman Armitage. E ele acabou perdendo uma prova olímpica pro atleta negro Jesse Owens. E foi a partir desse dia que ele acabou ficando obcecado com a raça negra. Ele pensou assim em um plano mirabolante na cabeça dele, que seria muito bom se ele pudesse assim pegar, olha a loucura dele, pegar a inteligência que ele disse que somente os brancos têm, com a força bruta que somente os negros tinham. E se ele pudesse misturar essas duas coisas, daria tudo certo. Seria, tipo assim, uma pessoa realmente muito boa, porque teria o corpo dos negros com a inteligência dos brancos, porque na cabeça dele, os negros não tinham um pensamento próprio, não eram inteligentes. E os brancos, eles tinham um pensamento próprio, eram muito inteligentes, mas não tinham a força necessária. Ou seja, ele não aceitou perder pro atleta Jesse Owens e ficou com isso na cabeça, que ele só perdeu porque ele não era negro. Então ele teve uma brilhante ideia. Por que a gente não faz um transplante da cabeça das pessoas brancas para a cabeça das pessoas negras? Ou seja, a gente mata as pessoas negras, deixa ali, tipo, só o corpo delas, realmente uma parte da consciência delas, e a gente pega metade da cabeça de uma pessoa branca e junta na pessoa negra, fazendo assim um transplante de metade do cérebro de cada um. Aí você fica com a força dos negros e a inteligência dos brancos. Aí você vê, nossa, Stephanie, não faz o menor sentido, que loucura, realmente, que loucura, mas isso é bem estabelecido ali no universo do filme, então não parece loucura quando você tá ali, tipo, não parece invenção quando você tá ali assistindo, porque o universo do filme, ele deixa bem claro que aquilo ali existe no universo dele, e não na vida real, e é tudo uma metáfora, então tá tudo certo, mas você vê que o cara aí já não batia bem nas ideias, né? Então, ele queria passar esse seu brilhante conhecimento para as gerações futuras dele. Então, ele pegou o filho dele, o pai da Rose, o Jim Armitage, e o filho dele, como era cirurgião, ele falou, não, então eu fico responsável pelas cirurgias, e a minha mulher, que ela é psicóloga, psiquiatra, ela é alguma coisa do tipo, ela vai ficar com a parte de hipnotizar as nossas vítimas para que elas não tenham mais o controle sobre o seu corpo, sobre a sua própria consciência. Então esse foi o papel da Missy Armitage, mãe da Rose. Então, Jim e Missy tiveram a Rose e o Jeremy. E esses dois ficaram responsáveis por arranjar as vítimas. Ou seja, arranjar pessoas negras para serem leiloadas para essas pessoas aí da alta classe ali, dessa organização pequenininha deles ali, que queriam passar por esse processo aí da troca de corpos. E esse leilão aí que acontece remete muito ao leilão que acontecia na época da escravidão, e a gente vê isso muito bem, porque eles estão todos assim, sabe? Tem uma fotinho dele, do Chris, né, que está sendo leiloado, e as pessoas vão dando, sabe, eles vão dando seus dinheiros, vão apostando, eu pago tanto, eu pago tanto, eu pago tanto, e é uma cena, assim, bem interessante, que a gente percebe que essa galera tá muito louca mesmo. Mas a gente vê uma diferença aí no modus operandi, ou seja, na maneira de agir, na maneira de atuar da Rose com o Jeremy, irmão dela. Porque a Rose, enquanto ela se relaciona com as vítimas por meses, até conseguir a confiança de algum deles e poder levar pra casa, assim, sem atrair grandes suspeitas, o irmão dela, o Jeremy, ele já é bem diferente. Ele já é uma pessoa impulsiva, que ele não cria relacionamento com as suas vítimas. Ele arruma armadilhas para poder colocar suas vítimas em situações onde ele possa nocautear elas, levar para casa e acabou. Ele não fica, por exemplo, a Rose, que ficou meses em relacionamento com o Chris para poder convencer ele a conhecer os pais dela, e passar um tempo na casa dela. Ele não tem essa parte aí de criar um relacionamento com as vítimas. Ou seja, aí a gente já consegue perceber a diferença na psicopatia dos dois. A Rose, ela gosta de ver assim as suas vítimas caindo cada vez mais na armadilha dela. Já o Jeremy, ele é um pouco uma pessoa mais sádica, ele só quer ver ali realmente a parte do sofrimento. Então a gente vai agora se encaminhando ali pro fim da trama. E após isso, a gente acaba vendo, né, que o Chris, ele estava hipnotizado. A gente viu isso porque ele acabou descendo pra fumar em uma das cenas, e ele acaba se encontrando com a senhorita Miss Armitage, que é a mãe da Rose, e ela acaba tentando convencer ele que, tipo assim, cara, deixa eu fazer uma hipnose em ti, vamos conversar sobre o fato que tu fuma. Aqui na minha casa a gente não gosta muito de pessoas que fumam, sabe? Destrói o pulmão, cara, é horrível, não fume. Não fumem, crianças. Mas ela acaba
aproveitando aí essa oportunidade pra hipnotizar ele. Então é aí onde a gente acaba vendo uma das melhores cenas do filme, que é quando ele tá chorando com os olhos abertos, que inclusive dá a capa do nosso filme, que assim, prova novamente o elenco impecável que esse filme tem. Então agora indo direto pro final do filme, onde ele já tá amarrado, ele já foi... Ele consegue se soltar, porque antes mesmo da cirurgia de transmissão do cérebro, né? E ele acaba conseguindo se livrar da família Armitage. Ele está fugindo e vamos direto pra cena final do filme. Vou pular todas as partes aqui que a gente sabe que tem informações importantes, mas que é legal que você assista por conta própria e reflita em cima delas. Tá ele matando a Rose na estrada. Então chega um carro de polícia e o sangue de todo mundo que tá assistindo gela junto com o dele, porque ele bota as mãos pra cima. E daí foi nessa hora que eu pensei, cara, ele vai ser preso. Porque ele é um homem negro que está com uma mulher branca toda ensanguentada na frente dele, com a casa dela pegando fogo no fundo, com todo mundo morto atrás dele, enquanto ela tá pedindo socorro no chão. Ou seja, um policial chegando naquele momento ali não pensaria duas vezes em prender o Chris ou até mesmo matar ele. Então aí a gente gela e fica pensando, será que tudo que ele passou até aqui vai ser tudo em vão e ele vai ser vítima, sabe, desse racismo, de ninguém querer saber o que tá acontecendo nessa situação? Mas não, a gente descobre que é o Rod, o amigo dele, que tinha chego atrás dele, muito bravo inclusive, porque, como diz ele, eu te avisei que não era pra você ir pra casa de gente branca. Então ele salva o dia mais uma vez. Mas enquanto eu pesquisava pra esse vídeo, eu descobri que tem um final alternativo, onde quem chegou no carro da polícia não era o amigo dele, e sim uma polícia de verdade que prende o Chris e ele passa, sabe, o resto da vida dele na cadeia. Ele, inclusive, aceita que ele tá na cadeia, porque ele, sabe, já tá tão acostumado com o sistema que ele sabia que ele seria preso no fim. Então, ou seja, eu fico muito feliz que esse seja um final alternativo, e eu gosto muito do final original, no qual ele é salvo pelo Rod, e eles ainda ficam se brigando no carro. Então, é assim, ótimo. Ajuda. Ajuda. Socorro. Ele... Ou seja, pra gente resumir esse nosso vídeo aqui, Get Out, Corra, ele não é apenas um filme que fala sobre racismo na nossa sociedade. Ele é um filme que ele tem uma crítica social em forma de arte. Ele sabe muito bem do que ele tá falando, ele sabe como ele deve falar, ele não é um filme forçado. Eu acho que assim, é a obrigação de toda pessoa assistir esse filme e se colocar no papel do personagem do Chris, porque com certeza vai mudar a sua concepção sobre muita coisa. Obrigada por terem assistido o meu vídeo até aqui. Não se esqueçam de se inscrever no canal, ativar as notificações, ativar o sininho, dar like, e é isso. Tchau! Run, rabbit, run, run, run.